Olá, pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos à aula de concordância nominal. É um tema que assusta bastante as pessoas, mas vocês vão ver que é uma coisa simples. Basta que você preste atenção na aula e você vai sair dela matando todas as charadas sobre concordância nominal. Ai, concordância nominal. Meu, não sei nem o que isso quer dizer. Vamos lá. Concordância nominal é quando os artigos, o numeral, os adjetivos vão concordar entre si. Eles vão todos ficar dentro da frase de forma harmônica. Existem regrinhas para isso, e é isso que nós vamos ver, tá? É aquela combinação de todas essas palavras dentro de uma mesma oração. Ah, tá, mas eu nem sei o que é substantivo e nem sei o que é adjetivo. Essas são duas coisas que a gente tem que saber direitinho para a gente fazer a concordância nominal, né? Além do numeral, dos pronomes, dos artigos. Vou deixar umas diquinhas dessa lá para vocês no Instagram, tá? Adjetivo é tudo aquilo que serve para modificar uma característica do substantivo. Ele vai dar uma característica do substantivo. Vai adicionar a ele uma qualidade, ou um defeito. É isso que ele vai fazer. Ele vai modificar. Ele vai trazer algum complemento para aquele substantivo, modificando ele, tá? E substantivo? Gente, substantivo é muito simples. Substantivo é tudo que dá nome às coisas. Deu nome. Flor, substantivo. Armário, substantivo. Professora, substantivo. Concurseiro, substantivo. Entenderam? Então vamos lá, vamos dar seguimento à aula de hoje. Concordância nominal, a gente já sabe. Artigos, pronomes numerais e adjetivos vão concordar com aquele substantivo a qual estão se referindo, tá? Vamos ao primeiro exemplo? O concurseiro estudioso passou no concurso. Qual que é nosso substantivo? Concurseiro. O concurseiro é um substantivo masculino. E estudioso? Estudioso é o nosso adjetivo. Estudioso está concordando com o concurseiro. Os dois, portanto, estão no masculino. Mas se em vez de o concurseiro fosse a concurseira estudiosa passou no concurso. Vejam bem, o adjetivo que está concordando com a concurseira, que é um substantivo feminino, ele também vai para o feminino. E se estivesse no plural? Os concurseiros estudiosos passaram no concurso. Vocês viram aí que também o verbo mudou, ele foi para o plural. Mas nós não vamos prestar atenção no verbo, porque nós não estamos falando de concordância verbal, estamos falando de concordância nominal. Então vamos lá. Os concurseiros, nosso substantivo masculino plural. Estudiosos vai também, que é o nosso adjetivo, ele vai também para o plural. Plural. Por quê? Porque tem que concordar com o substantivo. O substantivo não está lá no plural, os concurseiros não está em masculino, então ele vai para o plural, nosso adjetivo vai para o plural, concordando, flexionado para o masculino, porque está concordando com o substantivo plural masculino. Se fosse o substantivo plural feminino, ele também iria mudar. Por exemplo, as concurseiras estudiosas passaram no concurso. Vocês viram como o adjetivo ele concordou lá com o plural, mas ele mudou para feminino? Por quê? Porque as concurseiras é um substantivo plural feminino, então ele vai concordar com isso. Vamos agora a um exemplo um pouquinho mais completo. Vai ter tudo aquilo que eu falei que tem que concordar. Vamos lá? Os nossos primeiros concurseiros estudiosos passaram no concurso. Os, artigo masculino, né? Nós, pronome possessivo. Primeiros, numeral. Concurseiros, substantivo masculino. Estudiosos, adjetivo plural, tá no masculino. Passaram no concurso, né? Vocês viram aí como estudiosos foi lá concordar com os nossos primeiros concurseiros? É isso que é uma concordância nominal. E se essa frase, agora vejam bem como é legal. E se essa frase estivesse no singular?
O nosso primeiro concurseiro passou no concurso. Vocês veem como o concurseiro vem lá concordando com o primeiro? Entenderam? É isso que significa a concordância nominal, essa combinaçãozinha de todas as palavras ficam combinadas. O adjetivo vai combinar com tudo, os numerais vão combinar, tudo em concordância, tudo bonitinho. E quando existem vários substantivos e somente um adjetivo? Nesse caso, o adjetivo pode concordar com o que está mais próximo dele. Exemplo: o concurseiro e a concurseira estudiosa estão no quarto. Vocês vejam bem, a concurseira no estudiosa. O adjetivo estudiosa está concordando com a palavra mais próxima, com o substantivo mais próximo, que é concurseira. Mas também poderia ser assim, ó. Veja bem, se invertermos a ordem, a concurseira e o concurseiro estudioso estão no quarto. Vocês vejam que agora o adjetivo, porque ele pode concordar com o mais próximo, ele vai lá e concorda como mudou. O concurseiro, que está no masculino, no substantivo masculino, ele vai lá e muda para o masculino também. Mas olhem bem, quando são vários substantivos e um adjetivo, ele também pode ir para o plural. Aquele adjetivo pode ir para o plural. Vamos lá. O concurseiro e a concurseira estudiosos estão no quarto. Vocês viram aqui que é o concurseiro, começa a frase lá com substantivo masculino, e a concurseira, substantivo feminino, mas o adjetivo vai para o plural masculino. Por quê? Porque podem existir 5 substantivos femininos e um masculino, a regra vai dizer que tem que concordar, ele tem que concordar no masculino. Entendeu? 10 coisas femininas, a masculina vai para o masculino. Certo? Outra coisa que sempre preocupa bastante é quando se refere numa oração, o adjetivo vem antes do substantivo. Gente, nesse caso, regra geral, taxativa. Ele vai concordar com o mais próximo a ele, tá? Não tem como ser diferente. Outro caso. Vamos lá agora aos casos sair do comum e vamos aos casos específicos. Quando o adjetivo está se referindo ao pronome pessoal, o que vai acontecer? Gente, esse adjetivo vai concordar com o pronome pessoal a que ele se refere. Exemplo: ela ficou animada com a classificação. Qual que é o pronome? Ela. O adjetivo vai concordar com esse pronome, por isso que fica animada. E se fosse masculino, um pronome masculino? Ele ficou animado com a classificação. Vê como mudou? No plural, eles ficaram animados com a classificação. O adjetivo vai lá para o plural e como ele está se referindo a um pronome masculino no plural, ele vai concordar com isso. A mesma coisa acontece se fosse um pronome feminino plural. Elas ficaram animadas com a classificação. Viram isso? Simples, né? Agora, prestem atenção a alguns casos especiais. O caso do verbo ser, mais o adjetivo. Se houver o artigo acompanhando de forma determinante aquele substantivo, o adjetivo concordará com esse substantivo. Vamos ao exemplo? A alegria é boa para todos. Vocês veem que lá junto do substantivo tem um artigo, o artigo a, que mostra que é um artigo feminino que está se referindo à alegria, né? É boa. Então, o adjetivo vai concordar com aquele artigo feminino. Mas e se não tivesse artigo? Se não tivesse artigo, o adjetivo ficaria no plural. Alegria é bom para todos. Mas vocês devem prestar bastante atenção a essa mesma regra em algumas outras palavras.
a palavra é proibido, é necessário, é preciso e é permitido, tá? Vamos a alguns exemplos? Porque neste caso, não tendo artigo definindo o substantivo de forma determinante junto do substantivo, o adjetivo permanece no singular masculino. Gente, sinto muito. O mundo é machista. Sempre vai prevalecer o masculino. Vamos lá? Vamos lá? É proibido entrada de pessoas. Nesse caso aqui, a regra é a regra geral. O adjetivo permanece no singular masculino. Por quê? Porque não tem um artigo determinante, o artigo a ou o artigo o, que é determinante de gênero feminino e masculino. Então, se tivesse o artigo, olha lá como é que ficaria diferente. É proibida a entrada de pessoas. Compreenderam? Mais um exemplo. É necessário uso de proteção. Viram aqui? Também não existindo artigo determinante, necessário, que é nosso adjetivo, fica no singular masculino. Vamos a mais um exemplo. Ar puro é bom. Não tem artigo determinante. Então, o bom vai ficar no masculino e singular, tá? Prestem bastante atenção nisso. Mais um exemplo, para que vocês não fiquem confusos. É preciso tomar atitude. Adjetivo é no singular masculino, porque o mundo é masculino, e porque não existe um artigo ali modificando aquele substantivo de forma determinante, dizendo se é feminino ou masculino. Mais um exemplo que também fica bem fácil de vocês visualizarem a diferença com artigo e sem artigo determinante. É permitido entrada de pessoas. Singular, adjetivo no singular masculino. Por quê? Nessa frase não tem um artigo determinante do substantivo. E se tivesse? É proibida a entrada de pessoas. Viu como esse artigo a muda tudo? Vai fazer a frase se modificar, vai fazer o adjetivo se flexionar, ele vai flexionar para feminino, porque existe artigo. Gente, vocês não podem esquecer justamente disso, dessas regrinhas básicas. Com essas regrinhas, vocês não erram mais concordância nominal. Viram que não é nenhum bicho de 7 cabeças? É isso, é simples. Simples assim. Prestem atenção nessas palavras que eu falei para vocês terem atenção. É proibido, é necessário, é bom, é preciso, é permitido. E o resto é a regrinha geral. Numeral, artigo, pronome, vai tudo concordar. E o adjetivo vão todos concordar entre si. Tá? Simples assim. Matamos o bicho de 7 cabeças, deixamos ele só com uma. Agora, você gostou dessa aula? Deixe seu like aqui. Não gostou? Deixe seu comentário aqui. Tentei fazer de forma, mais uma vez, de forma mais curtinha para vocês e mais direta possível, que é para não ter enrolação e ficar vocês absorverem a informação, tá? Beijos lá no Instagram, vou estar deixando algumas dicas, que aí vocês também podem chegar, dar um print na tela e guardar lá e olhar a hora que vocês quiserem, tá? Deixem like aqui, curtam a gente lá no Instagram e beijos!